Olá! A obra de Charles Darwin, A Origem das Espécies, publicada há 150 anos, está na pauta de vários debates acadêmicos. O naturalista inglês não influenciou apenas nos estudos sobre a evolução das espécies, pois existem registros de pesquisa em diversas ciências embasados pela teoria darwinista. Hoje, no Religare, vamos falar sobre a teoria da evolução. O que a antecedeu? O que provocou e o que significa essa teoria na vida contemporânea? Para falar sobre este assunto, convidamos o naturalista, doutor em entomologia pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e coordenador de pesquisa da PUC-Minas, em Betim. Estou falando do professor Henrique Paprocki. Está começando pela TV Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação, o programa Religare, Conhecimento e Religião, programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC-Minas. Henrique, é um prazer recebê-lo aqui para falar sobre os 150 anos da obra A Origem das Espécies. É um prazer estar aqui, Flávio, inclusive para falar de uma das teorias que mais influencia as nossas vidas atualmente. Bem, esse é o tema, então, do Religare de hoje. Você pode participar do nosso programa enviando sua opinião e sugestões de temas. Você tem 2 meios para fazê-lo. Primeiro, pode acessar o site www.pucminas.br/ppgcr, mas você pode também participar do canal interativo. Você digita o número da operadora e o número do canal interativo do nosso programa, que é 31, que é o código de Belo Horizonte, 32090122. Lá você também pode deixar gravada a sua opinião, sugerir um tema e participar das nossas promoções. A promoção do programa de hoje é o livro Consciência Planetária e Religião, publicado pelas Edições Paulinas. Esta obra traz 2 anos de pesquisas desenvolvidas no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Participe, você já sabe o número. Eu posso repetir, 31 3209 0122. Henrique, 150 anos, mas o que era o mundo, não é, há 150 anos? Quais eram as questões que se discutiam há 150 anos para a gente entender a obra A Origem das Espécies, que é o tema da nossa conversa? Sim, é muito importante a gente entender esse contexto porque Darwin demorou na carreira dele a realmente publicar a sua teoria, porque o ambiente não era nada favorável à publicação dessa teoria. Inclusive, as sociedades científicas inglesas da época eram muito cheias de religiosos dogmáticos que defendiam a teoria criacionista, e Darwin foi criado em uma família muito religiosa, Inglaterra muito conservadora. Sua esposa era muito religiosa e ele vai adiando esta publicação por bastante tempo, até que ele chega em um ponto que ele não tem mais como adiar, e os seus amigos, os pesquisadores que davam suporte à pesquisa dele, quase que forçam Darwin a fazer essa apresentação de sua teoria. Sim. Ele, enquanto pesquisador, esteve à frente do seu tempo ou ele faz parte de um grupo que avançava no seu tempo? Vários pesquisadores influenciaram a obra de Darwin. Então a gente tem obras da geologia e uma constatação que a Terra era muito mais antiga do que o que a religião dizia na época, que era calculado pelos textos bíblicos. Malthus também influenciou muito Darwin porque ele percebe a história de que as populações animais e vegetais tendem a crescer de forma indefinida, sempre aumentar o seu tamanho, mas apesar dessa tendência, elas não concretizam essa tendência propriamente dita. Então, alguma coisa deveria estar havendo ali, que essas espécies não estariam habitando todo o planeta, enchendo o planeta daqueles organismos. O próprio Darwin calcula que um casal de elefantes, em 750 anos, seria capaz de popular todo o planeta Terra. Então, ele começa a pensar em competição, um dos principais fundamentos da sua teoria. Sim. Agora, você citou autores, tendências. Do ponto de vista político, econômico, a Europa daquele momento, as viagens, isso favorecia? Favoreceu muito. E, na realidade, a gente pode dizer que a teoria da evolução, para aquela época, ela tem 5 proponentes fundamentais. O principal deles é Darwin, e Darwin
elabora essa teoria e coleta dados para essa teoria muito durante uma viagem que ele faz, que é a viagem do Beagle, que demora 5 anos ao redor do mundo. Mas outros que foram muito importantes foram Bates, era um outro inglês que veio para o Brasil, passou alguns anos na Amazônia brasileira, veio junto com o Wallace, os dois permaneceram aqui no Brasil. Um alemão que veio para o Brasil e desenvolveu a sua carreira após o seu doutorado na Alemanha aqui no Brasil, que se chama Fritz Miller, é considerado a chama austral do movimento evolutivo, todos contemporâneos de Darwin, e o Huxley, que era considerado o bulldog do Darwin, que era o sujeito que mais defendia Darwin, porque ele não gostava de entrar naqueles combates filosóficos e científicos. Ele preferia se manter à margem desses combates. Agora, interessante nessa sua exposição de agora, o Brasil está no eixo aí do surgimento, né, da teoria evolucionista. Sem dúvida, sem dúvida. Fritz Miller teve uma grande contribuição e o primeiro livro publicado após a origem das espécies se chama Para Darwin, für Darwin, é publicado por Fritz Miller. E eles mantinham uma correspondência muito intensa, Fritz Miller e Darwin. Tem livros que reúnem essa correspondência hoje em dia, onde chegava a ter um caráter pessoal, assim. Darwin sempre reclamava das suas doenças com Fritz Miller e encomendava pesquisas ao Fritz Miller também, do tipo, você poderia verificar tal espécie de trepadeira na floresta tropical, se ela sobe as árvores girando para a direita e para a esquerda, coisas desse tipo. Sim. Então, era uma relação bastante íntima. Sim. Agora você já também antecipa uma outra questão. Como é que a obra A Origem das Espécies foi recebida no meio acadêmico? Foi recebida com uma guerra, assim. Parte do meio acadêmico era extremamente religiosa. O próprio capitão do navio que o Darwin faz a circunnavegação, o Beagle, se chama Fitzroy, ele era um religioso ferrenho e tinha como intenção corroborar o criacionismo com a sua viagem, uma das intenções. Eles iam fazer levantamentos cartográficos e de história natural, mas o capitão tinha essa intenção de corroborar o criacionismo, o que acaba saindo um tiro que sai pela culatra. Você cita sempre esse tema, né? Criacionismo, e o evolucionismo como uma contraposição a essa teoria. Como é que a gente pode entender o que é o criacionismo e o que seria o evolucionismo? Bom, isso começou a acontecer, na realidade, em 1859, e há uma proposta de teoria alternativa à teoria evolucionista, que é a teoria criacionista. Mas ela falha em certas premissas que a tornariam uma teoria científica. Então, ela não é uma teoria científica alternativa, ela é uma explicação alternativa a como que a vida funciona no nosso planeta. E essa explicação criacionista, ela é interrompida no momento que a gente envolve o sobrenatural. Ela fala, daqui para frente, isso não é mais discutível, se torna um dogma. Então, isso começa em 1859, acontece um pouco até hoje, mas a gente pode dizer que todas as disciplinas da biologia, hoje em dia, trabalham ajuntando cada vez mais evidências que corroboram a teoria evolucionista. Nós dizemos que não existe uma teoria científica atualmente que tem mais evidências do que a teoria da evolução. Sim. E o que seria, então, qual que é a proposição, não é, da teoria evolucionista? O que ela afirma? O fundamento principal é a seleção natural. É o fato de que nós temos os organismos, eles produzem uma prole maior do que a que vai sobreviver, e a gente tem variação nessa prole. Então, não são todos os organismos iguais. Irmãos não são exatamente iguais. E essas variações, elas podem conferir um sucesso maior adaptativo, um sucesso maior reprodutivo. E se conferem um sucesso maior reprodutivo e isso é herdável, vão haver modificações dessas espécies através de gerações. Este é o fundamento principal que Darwin escreveu, o Wallace escreveu, e até criou uma certa celeuma sobre se o Wallace plagiou Darwin ou Darwin plagiou o Wallace. Porque Darwin, ele recebe em 1858 um manuscrito do Wallace, que era um pesquisador bem mais jovem do que ele, que tinha estado no Brasil, depois estava em outros locais do mundo pesquisando a natureza. E aí ele é pressionado por seus colegas para que essa teoria seja apresentada, porque senão ele ia perder a autoria dessa apresentação.
E a teoria é apresentada, nem Darwin nem Wallace estavam presentes na apresentação. A teoria é apresentada por Liu e Hooker e apresentada de forma conjunta, a teoria de Darwin e Wallace. Hoje em dia a gente não faz justiça, a gente chama de teoria da evolução de Darwin, mas ela é desses dois autores pelo menos. Eu diria que é um pouco mais, ainda envolve Fritz Miller, Bates e Huxley. Sim. Bem, nós estamos conversando no Religar de hoje sobre os 150 anos da obra de Darwin, A Origem das Espécies. Aqui está o professor Henrique Paprocki, nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco para saber mais sobre a obra A Origem das Espécies. Até já! No Religar de hoje, estamos falando sobre os 150 anos da obra A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Aqui no estúdio temos a presença do naturalista, PhD em entomologia pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Ele é coordenador de pesquisas da PUC-Minas, em Betim. Estou aqui com o professor Henrique Paprocki. Você pode participar do nosso programa enviando a sua opinião ou sugestão agora por 2 meios. Você pode entrar no site do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião e pode também usar o canal interativo. Pela internet, nosso endereço é www.pucminas.br/ppgcr. Pelo canal interativo, você digita o número da operadora de sua preferência, o código de Belo Horizonte, que é o 31, e o número 32090122. Quem quiser participar pelo canal interativo, nós estamos sorteando hoje o livro Consciência Planetária e Religião, produzido pela equipe do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas, publicado por Edições Paulinas. Henrique, nesse debate, né, sobre a origem das espécies, a questão da teoria evolucionista, nós precisamos falar sobre o método, né, utilizado por Darwin e por outros naturalistas e outros pesquisadores nesta área. Como é que é o método de investigação, não é, que sustenta a teoria? No princípio, Darwin era um observador da natureza. E na sua viagem, ele entra muito jovem nesse navio, na sua viagem ele observa as variações, toma notas sobre as variações. Os seus diários de viagem são muito ricos em ilustrações e notas e daí por diante. Aos poucos, durante a carreira dele, ele vai se tornando um experimentalista. Ele na sua casa, ele acaba fazendo criações de pombos e cruzamento de pombos, criações de plantas, cultivo de plantas e hibridização entre essas plantas e começa a entender um pouco mais sobre como que é a herdabilidade das características, o que é uma das principais falhas da teoria, na realidade. Porque na época a genética ainda não era desenvolvida o suficiente para a gente entender como que é a herança genética. E uma das críticas feitas ao livro A Origem das Espécies é que Darwin propõe uma teoria para a herdabilidade que não funciona, mas era pelo desconhecimento sobre como que a genética funciona realmente. Então ele vai passando aos poucos de um observador para um experimentalista. Hoje em dia, a biologia trabalha com experimentos que têm uma estatística muito sofisticada para poder corroborar aquelas teorias, mas em muitas pequenas partes, os naturalistas modernos, eles acabam deixando de lado a história fundamental, que é a seleção natural, porque a gente já trabalha em tantos braços da biologia, que acabam fornecendo evidências para a teoria da evolução, que a gente esquece do fundamento, que é tão assim, óbvio para os biólogos, de uma maneira geral. Sim. Agora, no interno da teoria, nós teríamos como que escolas, perspectivas distintas, ou a teoria evolucionista ela é unívoca, ela fala uma coisa só, ou há alguma disputa aí de perspectivas? Não, nós já tivemos disputas. No princípio, houve uma divisão entre o que se chamava de mendelistas e darwinistas. Mendelistas foram os que redescobriram Mendel e atribuíam a recombinação genética, toda a variação da vida e toda a transformação das espécies. E os darwinistas atribuíam a seleção natural. E aos poucos eles se uniram e hoje a gente tem o que a gente chama de uma síntese evolutiva. Todos nós trabalhamos em torno de uma mesma teoria, não existem grandes divergências, não.
Agora, Darwin, ele, nesses 150 anos, influenciou a ciência. Você até já falou sobre isso no início, né? Da nossa conversa. Efetivamente, qual é essa contribuição no âmbito científico? E, se for possível, para fora da ciência, né? Onde mais a teoria evolutiva ela também chegou a influenciar? Sim. Na ciência, tem uma coisa que a gente chama de medicina darwinista, que é a medicina que está enfocada na própria seleção natural e herdabilidade para entender como que organismos desenvolvem resistência a antibióticos e daí por diante. Então, isso foi fundamental para a gente desenvolver melhores vacinas, melhores antibióticos e daí por diante. Até sistemas de informação, sistemas de informática, hoje em dia utilizam essa teoria também darwinista nos seus algoritmos, isso também acontece. Mas eu creio que deveria mesmo influenciar as nossas vidas, e isso é um depoimento que eu sempre tenho de alunos de biologia após o curso de biologia, que dizem que a compreensão da teoria da evolução muda a maneira deles verem a vida e enxergarem o resto das suas carreiras. Pelo fato de que eles começam a perceber que nós nascemos com algumas imperfeições, algumas qualidades. E a gente pode trabalhar e deve trabalhar muito através da nossa vida, nas nossas imperfeições e qualidades, de uma maneira que a gente se torna mais apto em termos sociais e a gente tem uma perspectiva melhor de sucesso através das nossas carreiras. A compreensão disso e não esperar que o sobrenatural nos traga sucesso, acaba fazendo uma sociedade melhor, eu creio. Sim. E para fora da ciência? Onde é que a teoria chegou a influenciar? Alguma teoria política, algum modo de compreender a sociedade? Você falou, né, da vida das pessoas, como é que elas se posicionam, né? Sim. Não esperar... No princípio, o darwinismo foi mal utilizado, na realidade, pela sociedade inglesa. Ele foi utilizado para justificar a luta de classes e justificar a hierarquia social, como se os ricos fossem realmente os mais aptos, fossem os mais fortes, fossem os que estariam ganhando a luta pela existência. A gente sabe que isso não é verdade, a gente sabe que existe herança no meio disso, herança de poder, herança financeira, e não existe uma igualdade de condições desde o princípio, como a gente percebe na natureza, para os animais. Então, foi muito mal utilizado no princípio. O que eu creio é que essa compreensão realmente deveria fazer com que a gente reformulasse certos princípios morais e éticos para que a sociedade fique cada vez melhor. Porque a consciência de que a natureza trabalha em termos de seleção natural deveria nos fazer evitar, de uma certa forma, a seleção natural no contexto social, porque ser humano significa incluir os que seriam excluídos aí pela seleção natural. Quando você fala, olha, a teoria ela tem alguma limitação, alguma coisa ela não conseguiu explicar, onde é que a teoria falha? Apesar dela ser a teoria que mais reúne evidências, como você disse. Não é? Sim, a teoria de Darwin, propriamente dita, proposta na Origem das Espécies, ela falha na herdabilidade. E também a origem da vida, a gente ainda tem muitas coisas para descobrir. A gente não sabe muito bem aonde surgiu, quando surgiu, mas a gente tem uma boa ideia já. E existem teorias alternativas sobre a origem da vida também. Por exemplo? Quais as teorias alternativas? Pelo menos 3 fundamentais. Seriam muitos termos técnicos para a gente usar aqui agora, que são a vesícula lipossômica que sobrevive no fundo dos oceanos. Então, tem coisas assim que seriam um pouco exageradas para a gente discutir, eu acho. Mas o fato de que a gente não tem uma teoria tão fundamentada como a seleção natural para falar da origem da vida é muitas vezes colocada e apontada como uma falha na teoria evolucionista. Você me lançou uma dúvida agora, né? Quando você fala, até o nome é difícil, né? É difícil compreensão. O que aconteceu com a teoria de Darwin que a fez popular? Não me entenda mal. Né? A fez conhecida mais que qualquer outra teoria, talvez, no âmbito da ciência? Olha, eu acredito que o dedo na ferida foi colocado quando a gente começou a falar da origem do homem. E isso que trouxe a popularidade à teoria de Darwin. Então, quando a gente começa a falar de que o nosso planeta, ele não foi criado apenas para nós, ele não foi apenas um presente aos humanos, isso começa a tornar a teoria popular. Alguém está desafiando o conhecimento atual, alguém está desafiando... O grande mito.
os dogmas da época, que persistem até hoje. Entendo. Então isso acabou trazendo bastante popularidade para a teoria. Só que Darwin não menciona o homem no Origem das Espécies. Darwin só vai mencionar o homem quando ele publica um livro que se chama Seleção Sexual e a Descendência Humana. Sim. Nós fazemos jus em celebrar 150 anos de A Origem das Espécies? Eu creio que sim. Eu creio que é muito importante que a gente entenda como que essa teoria acabou mudando a humanidade em termos científicos e filosóficos. Sim. Sim. Olha, eu quero agradecer a sua participação, seus esclarecimentos, né? E agradecer também ao telespectador que participou conosco aqui da entrevista de hoje. Nós chegamos ao fim de mais um programa. Hoje nós conversamos com o naturalista, que é PhD pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, coordenador de pesquisas da PUC Minas em Betim. Eu conversei com Henrique Paproc sobre os 150 anos da obra de Darwin, A Origem das Espécies. Se você quiser deixar a sua opinião sobre esse programa, esclarecer alguma dúvida com o convidado ou sugerir um tema, acesse a nossa página na internet. O endereço é www.pucminas.br/ppgcr. Se você preferir, ligue para o nosso canal interativo. Você digita o código da operadora de sua preferência, o código de Belo Horizonte, que é o 31, e o número 3209-0122. A gente se encontra na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.